Uhum. Entendeu? Ele queria saber isso daí. Autorizou o delegado a deixar eu receber todo mundo que quisesse lá para receber. Eu que diria quem iria, quem não, mas com a obrigação de registrar quem foi e eu gravar. Ele queria informação. E era ilegal. Ele não mandou eu fazer isso por escrito. Eu tive que pedir para minha irmã comprar um gravador. Foi para lá, eles pegaram, viram qual que era o número do gravador, botaram no processo para valer como prova, e eu tinha que ficar com aquilo ligado o tempo inteiro na sala que eu ficava, e recebia gente, eu tinha que gravar todo mundo. Entendeu? Advogado, tudo que eles queriam saber o que eles falavam comigo. Veja a barbaridade. A obrigação de fazer isso. Entendeu? E a partir daí, né, quando eu saí, ele queria que eu grampeasse todo mundo. Eu não fiz acordo de delação. Isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu, Ângelo? A coisa é o seguinte: para você fazer um acordo de delação, a primeira para você fazer é assunção de culpa. Você tem que se declarar culpado do crime que você fez. Você participa do crime. E você tem um monte de companheiro, então você fala o quê? Tá bom, eu vou delatar. Outra coisa, para eu delatar, eu não posso ser o chefe da organização criminosa. Eu tenho que entregar alguém acima de mim. Entendeu? Ótimo. Quando eles me mostraram que era um negócio de consórcio Garibaldi, que tinha isso daqui, que eu era dono, nunca fui dono, eu trabalhei com 2 empresas por consórcio, mas nunca fui dono, a hora que eles falaram aquilo lá, eu falei, eu não faço acordo que vocês querem nisso daqui, de jeito nenhum. Eu não faço porque eu não sou dono e não vou assumir culpa de nada, e eu quero poder me defender e mostrar para vocês que eu não tenho culpa disso daí. Então, assumir culpa de uma coisa que eu não fiz, estou fora. O Carlos Fernando, do Santos Lima, que era da Lava Jato, desde aquela época, ele vira e fala assim, não, se você não assumir a culpa, tá, não dá, o Ministério Público não pode fazer acordo, não tem interesse de fazer acordo. Eu falei, então tá bom, então eu não vou fazer acordo, entendeu? O Sérgio Moro interrompe ele, para você ver como que era juiz e como que era o Ministério Público. E como o Ministério Público, né, se dobrava a ele porque tinha um juiz na mão. E ele sabia que tinha um Ministério Público na mão, que topava todo o jogo sujo. Ele vira e fala para o Carlos Fernando e para o Januário Paludo, que estavam na audiência. Não, mas esse juízo tem interesse na colaboração. Desse jeito. Então os advogados poderiam conversar, ver de que maneira nós poderíamos fazer. Aí sugeriram uma outra empresa que eu tinha comprado 6 carros, né, e que foram vendidos e tal, e falaram, então essa empresa aqui. Eu peguei e falei, não, ótimo, para mim está tudo bom. Mas o que eu tenho que falar? Não, que você é dono dela. Eu não sou dono dela. O dono dela é essa pessoa do Rio de Janeiro, eu comprei, está aqui os recibos, eu não comprei nada por fora, é isso daqui. Então se não tiver culpa, se não fizer isso daqui e tal. Falei, então tá bom. Eu não posso fazer acordo de uma coisa mentindo já. Vocês estão falando que eu não posso ter reserva mental, moral, entendeu? Não posso mentir, não posso fazer nada para deixar um acordo em pé rígido, né? Eu não posso fazer. Eu não posso já mentir de origem, falando que eu sou dono de uma coisa que eu não sou. E eu também posso provar. Passaram por cima de todas essas formalidades, falaram, então, a gente pode fazer uma coisa para entregar para os seus advogados, se a gente pode fazer de outra maneira. Eu peguei e falei, tá ótimo. Eles mandaram. Aí mandaram as 30 tarefas que eu deveria fazer. Uma sobre o consórcio Garibaldi. 29 sobre autoridades que eu tinha que levar, que eu tinha que grampear, que eu tinha que fazer, isso daqui, que não tinham nada a ver com o processo que eles me prenderam por obstrução à justiça, entendeu? Nada. Aí eles começaram a fazer o quê? Projeto de poder. Aí ele queria, porque queria, ele era ligado, ele, Deltan e a turma, todos com o PSDB, e eles queriam destruir, né? Eles queriam destruir o PT, as pessoas do PT, e ainda era no primeiro governo do Lula. E eles queriam pegar o Lula e todo mundo, Zé Dirceu, todos eles queriam pegar. E eles começaram a me pressionar, inclusive para ir para cima de gente, para falar mentira sobre o Zé Dirceu, tudo isso que eu já falei publicamente. Me dispus a ser a testemunha dele, que eu fui obrigado a falar dele uma coisa que é forjada, que é mentirosa.
Tudo Agora, isso. Tony, sem te cortar, mas tem a ver com o que você está dizendo. Como é que entra nessa história o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e mais personagens estadunidenses? Como é que eles entram nessa história? Veja bem, nessa época, eu estou te contando onde que foi o laboratório da Lava Jato. Eu estou falando de uma coisa, viu, Exato. Pedro? Lá atrás ainda, né? 2005 nós estamos falando. Eu fui no laboratório da Lava Jato. Eles fizeram comigo os métodos que eles aprenderam, né, e desenvolveram comigo, de grampo, disso, daquele outro. Eles foram aprendendo, tiveram 10 anos para fazer isso daqui. E como eu trouxe um monte de resultado para eles, mas um monte de resultado, né, eu trouxe mais de 15 pessoas para fazer acordo com eles, alguns mentirosos para prender quem eles queriam, para tirar do cargo desembargadores do TRF4, que era inimigo deles, prender advogado inimigo deles. Sabe, uma barbaridade que eu tive que fazer. Mas está tudo nos autos, ainda bem, porque eles me ameaçavam sempre, né, que se eu não fizesse a cartilha deles, eles me jogam, porque eu fui 4 anos deputado, e eu fui um deputado muito combativo. Eu fui presidente de uma CPI e fui relator de outra, que botou um monte de bandido na cadeia, que a gente desmantelou quadrilha, eu estava jurado de morte. E ele sabia que se ele me jogasse um dia no presídio, eles me matavam na noite. E ele me ameaçava com isso. Entendeu? Falava com a minha mãe, falava com meus irmãos, falava com todo mundo, e pressionava a família inteira, meus sobrinhos, e meus filhos eram pequenos. E eu sabia o que significava para mim se ele me jogasse lá. E aí eu era obrigado a ir sucumbindo a tudo que eles queriam, a tudo que eles queriam. Até que, né, eu fiz esse monte de coisa, chega 2014, Lava Jato. Aí é onde que você pergunta, Ângela. Então, eu estou fazendo essa linha do tempo, entendeu? Para que vocês entendam. Aí vem a Lava Jato. É um negocinho aqui, não sei o que lá, aí me chamam lá. O que você sabe sobre isso? O que você sabe sobre aquilo? Tal, porque eles sabiam, o Carlos Fernando fez as 2 CPIs comigo, eu convidava o Ministério Público Federal e Estadual para mandar algum membro para acompanhar, para não ter corrupção dentro delas, e ele me acompanhou por mais de 1 ano. Então ele sabia todos os meus contatos, como que eu funcionava, tal, ele sabia tudo. Então ele queria explorar isso daí, buscar isso de mim. O que você tem isso daqui? Tem isso, tal. Você é amigo, aí sim, você é amigo do Eduardo Cunha, e realmente eu era. O Eduardo Cunha, aí ele começou a perguntar disso, e a Lava Jato foi andando, né? Foi andando. Quando a Dilma foi reeleita, aí eles começaram a trabalhar para derrubar ela. A primeira coisa que orientaram era para o Aécio contestar o resultado da eleição, para abrir essa coisa na sociedade. Então, foi uma orientação que o Aécio Neves recebeu? Recebeu da turma da Lava Jato, do Moro, de todo mundo. Pessoalmente do Moro e do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando, para ele questionar, entendeu? Para ele questionar, para eles começarem a entrar aonde que eles queriam. E aí fizeram o quê? Começaram, porque eles já tinham essa convivência, aí eles começaram a colocar aqui dentro gente do FBI. Eu, por 2 vezes lá dentro, eu vi eles conversando com agentes do FBI, depois com o da CIA e depois com os procuradores da Suíça. Tudo extraoficial, troca de informação para xeretar conta fora, para fazer isso daqui e tal, de autoridades e tudo que eles começaram. E aí começaram a ir atrás de gente do PT, deixaram só o PSDB fora. Gente do PT, depois começaram a pegar alguns do MDB, queriam pegar o Eduardo Cunha, e aí começaram a usar a minha amizade com o Eduardo Cunha, que era antiga, né, e eu me dava muito bem com ele presidente da Câmara, aí eles queriam usar as informações, porque o Eduardo estava brigando com o PT. Aí eles começaram a perguntar para mim, veja quem são os operadores do fulano de tal, né, do Vacari, quem é o fulano desse daqui, do Zé Dirceu, quem é do Lula, quem é da Dilma, quem é isso, e começaram a construir. Né, começaram a jogar coisa na imprensa para começar a criar o caldo para o impeachment da Dilma. Eles começaram a fazer isso lá dentro, com informações dos Estados Unidos. Entendeu? E eles tinham que dar alguma coisa em troca.
E eles, a troca, todo mundo viu que foi em cima da Petrobras, e o contrato que eles fizeram lá para devolver isso, tal,